Começando agora. Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo que estiver assistindo. Meu nome é José Augusto, nós somos aqui do projeto de extensão Aprendendo a Viver com uma Estomia. E a gente veio para essa roda de conversa, para essa mesa, para discorrer um pouco sobre as doenças inflamatórias intestinais, as suas consequências, o mundo das estomias, a relação entre esses dois tópicos e também sobre a troca de experiências no meio universitário por meio do projeto que a gente participa. Pode passar. Queria começar introduzindo as doenças inflamatórias intestinais. São elas duas, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São doenças autoimunes nas quais o organismo ataca o próprio tecido, o próprio trato gastrointestinal. E isso faz com que as mucosas gastrointestinais estejam em um estado de inflamação permanente. Elas podem ser oncogênicas, elas podem acabar gerando câncer, né? Porque o corpo está sempre nesse estado de dano celular e regeneração, e isso abre portas para uma evolução para uma evolução que resulte no câncer. Não tem cura, não tem um fator específico que desencadeie essa doença. Ela é multifatorial, tendo uma grande influência da genética do portador. E elas são tratáveis, não tem cura, mas é tratável. A gente trata com glicocorticoide, a gente trata com anti-inflamatório, a gente trata com mudanças no estilo de vida e também com cirurgia em alguns casos. E como sintomas, elas podem causar dores abdominais, cólicas, diarreia, sangue nas fezes, perda de peso, enfim, muitas coisas que vão ser elaboradas depois. Pode passar. E qual que é a relação das doenças inflamatórias intestinais e das estomias, que é o foco do projeto? Em alguns casos, como eu falei, o tratamento é cirúrgico. E essas doenças podem acabar causando uma obstrução do intestino grosso, do intestino delgado. E quando isso acontece, o paciente vai precisar passar por uma intervenção cirúrgica para abrir uma via artificial, digamos assim, para o trânsito de fezes e de gases. E isso é um estoma, né? Uma estomia. E aí isso vai acarretar no paciente tendo que passar a usar um equipamento coletor que vai coletar aquele conteúdo que a gente chama de efluente, né? Mas que nada mais são do que fezes e gases. E isso traz muitas mudanças assim na vida da pessoa. E eu queria abrir um parênteses, porque quando a gente fala de estomia, a estomia é qualquer passagem cirúrgica aberta via cirurgia para viabilizar o trânsito de alguma coisa por algum, digamos, tubo do corpo. A gente tem, no caso, o nosso projeto é mais focado em estomias intestinais, colostomias, jejunostomias, iliostomias. No entanto, a gente tem também gastrostomia, que é quando a obstrução é no esôfago, e aí precisa se abrir uma outra via para a passagem de alimentos. A gente tem urostomia, nefrostomia, que é para passagem de urina, que é quando a urina não consegue fazer o seu trânsito normal pelo sistema genitourinário. A gente tem traqueostomia, que é quando a abertura é feita na traqueia e o ar não consegue, porque por algum motivo o ar não conseguia fluir do jeito que deveria. Enfim, aí eu queria fechar esse parênteses e voltar para as estomias intestinais. Ela pode ser feita, como eu falei, no jejum, no ilho, no cólon,
E em cada região que ela for feita, o efluente vai ter características diferentes, o que vai acarretar, o que vai necessariamente causar, provocar que cada tipo de estomia pode ter algumas adequações no cuidado, né? E elas podem ter caráter temporário, podem ter caráter permanente, né? A pessoa pode ter que viver com isso a vida toda, ou depois de um certo ponto no tratamento, se a equipe identificar que for possível, restaurar a via normal de trânsito de fezes. Então ela é fechada e a pessoa volta ao que era antes. Pode passar. E aí a estomia ela vai precisar de alguns cuidados específicos. A pessoa vai ter que introduzir muitas mudanças na rotina dela. Ela vai ter que, por exemplo, ela vai ter que selecionar ver qual tipo de equipamento coletor, que na linguagem leiga é conhecido como bolsa de colostomia. Ela vai ver qual tipo de equipamento é o melhor para o caso dela. Ela vai ter que aprender a fazer o corte adequado da bolsa para fazer o encaixe no estômago. Ela vai ter que usar apenas água e sabão para limpeza, porque é muito comum a gente ver pacientes que usem outros produtos e acabem irritando a mucosa. Ela vai ter que aprender a fazer os cuidados com a pele ao redor do estômago, que a gente chama de pele peristoma, porque tem muitas situações que podem colocar a integridade da pele em risco. Ela vai ter que se adaptar ao esvaziamento, a fazer o esvaziamento na frequência indicada. Os manuais indicam não deixar que mais de um terço da bolsa se encha com efluente, mas enfim, cada paciente vai ter ali uma especificidade, porque o que acontece? Se a bolsa enche muito, ela ela começa a pesar, ela começa a descolar e esse efluente começa a vazar e a danificar a pele ao redor. Ela pode ter que fazer o uso de adjuvantes, que são alguns produtos específicos para fazer a manutenção da estomia da pele, peristoma. Ela vai ter que adequar a alimentação e também ela vai ter que repensar alguns hábitos. Por exemplo, evitar alguns esportes onde o contato nessa região abdominal seja mais intenso. Lutas, futebol, enfim. Pode passar. E nisso a enfermagem é a personagem principal. É a estrela, é a coqueluche do momento, porque o que acontece? É o enfermeiro, a enfermeira que vai estudar, que entende de feridas, que entende de integridade da pele, porque a pessoa formada em enfermagem ela pode fazer uma capacitação, uma pós-graduação, na verdade, para virar um estomaterapeuta, que é o profissional especialista em cuidados com o estômago, com a estomia. Ela que vai saber determinar junto com o paciente o melhor tipo de equipamento, os adjuvantes, se for necessário, tentar ajustar a dieta, enfim, desenvolver rotinas, todas essas coisas que são necessárias para adaptação a essa nova realidade. Pode passar. E o nosso projeto, agora trazendo um pouco mais para a gente, o nosso projeto, que se chama Aprendendo a Viver com uma Estomia, é um projeto de extensão da Escola de Enfermagem Ana Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nós atuamos no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, identificando pacientes internados que possuem estomias e abordando eles para realizar ações de orientação e educação em saúde. E, além disso, nós atuamos em outra frente que consiste no nosso perfil do Instagram, que é a produção de publicações e conteúdos voltados para pessoas com estomia. A gente fala das doenças inflamatórias intestinais, a gente fala dos direitos da pessoa com estomia, a gente fala sobre situações específicas que são meio que comuns a
grande parte dos pacientes que passam a ter uma estomia. Enfim, a gente fala de muita coisa, é uma página muito rica. A gente está sempre produzindo conteúdo novo, pesquisando e, e, e enriquece muito, né? Agrega muito no nosso conhecimento, na nossa formação. Pode passar. Eu sou a Glaucia, também faço parte do projeto, né, de extensão Vivendo com Estomia, e como o Zeca falou, né, ele apresentou a estomia, o que é, ele apresentou a doença crônica nossa, que a gente está falando, né, que são as doenças intestinais inflamatórias, e ele apresentou a estomia. E vem a Secretaria de Saúde, né, que ela vê a necessidade, né, de trazer um espaço para as pessoas estomizadas. Então, veio com a última portaria agora, número 400 de 2009, que ela surge justamente para essas pessoas estomizadas, né, devido à necessidade, né, de orientação, de uma maior orientação, de um apoio social, de equipamentos adequados, um acompanhamento contínuo, né, e garantir que esse cuidado desse paciente seja integral, né. Então, ela vem com essa portaria, que ela estabelece as diretrizes, né, nacionais, né, para atenção de saúde a pessoas estomizadas no âmbito do SUS, né? Tanto que todo o material, todo o equipamento necessário para os pacientes estomizados são totalmente gratuitos pelo SUS, né? E essa política pública, ela vem estabelecer de uma forma bem articulada, né, quais são os níveis de atendimento que eles vão ter, quais são as equipes multiprofissionais necessárias para que se faça esse trabalho, quais são as responsabilidades dos gestores, a estrutura física, o qual que precisa, a organização de serviços, como esses serviços vão ser divididos, né? E também para regular o fornecimento desses dispositivos e materiais para o autocuidado, né? Para o atendimento contínuo da estomia. Que é igual eu já falei, todo esse equipamento é retirado sem custo pelo SUS, né? Todo o equipamento coletor, os adjuvantes, as placas de base, as barreiras, todos os equipamentos são gratuitos. Então, quando o paciente ele faz a cirurgia de estomia, que ele tem a alta, ele recebe um laudo do médico, né? E a equipe informa ele que ele tem que ser direcionado para atenção primária da região dele, aonde ele costuma ser atendido, né? Onde ele tem domicílio. E lá ele vai levar esse laudo médico, ele vai levar os documentos dele, né? E lá, nessa atenção básica de saúde, eles vão agendar para ele, através do CISREG, num centro de reabilitação especializada. Então, quando ele vai na atenção primária, que ele já faz esse agendamento, quando ele vai no CISREG, quando ele vai no centro de reabilitação, lá ele vai ter ação de orientação de autocuidado, ele vai ter prevenções, ele vai ter cuidados, explicações, né, como prevenir as complicações das estomias, ele vai ter os fornecimentos de todos esses materiais, né. Então, assim, essa política pública, ela veio para poder mesmo dar uma continuidade do serviço, né, para a pessoa que tem essa condição, ela saber aonde procurar, o que fazer, né, veio uma boa hora, né, acho que já tinha passado do tempo, e isso a gente agora fala do nosso projeto, né, que é um projeto que a gente faz no Hospital Universitário, né, Fraga Filho, né, da UFRJ, a gente faz um trabalho juntamente com os pacientes internados nas enfermarias, e a gente faz um acolhimento com eles, né? É uma orientação, é uma educação em saúde, a gente tem uma escuta bem, né? Uma escuta bem ativa, né? Para eles, a gente quando é preciso, a gente está sempre acompanhado de um professor, então a gente, se eles tiverem alguma dificuldade na troca do equipamento ou no esvaziamento, a gente dá essa orientação, a gente ajuda, a gente ensina nos cortes das bolsas se forem necessários, né? E a gente também tem um perfil no Instagram que a gente também coloca várias coisas, né? A gente coloca, a toda semana a gente lança um post novo, e cada post fala dos direitos do estomizado, fala de como conseguir as bolsas. A gente vai dando várias dicas, né? Que é uma forma também de se comunicar e mostrar um pouco do conhecimento para que eles possam entender, né? Numa linguagem mais simples. Pode passar. Aí agora a Bia vai falar um pouco dessa parte de alimentação, né? Toda voltada para os pacientes estomizados.
Olá, gente. Eu me chamo Ana Beatriz, eu também sou aluna de enfermagem da UFRJ. E eu vou falar um pouquinho sobre esse cuidado com as pessoas estomizadas e destacar que esse cuidado ele vai muito além do cuidado técnico. E é muito importante a gente orientar sobre a alimentação, sobre exercício físico e o bem-estar desse paciente. E tudo isso ele é discutido e vivenciado no nosso projeto de extensão, que acontece na UFRJ, no Hospital Universitário, no Patrocínio. E ali, no ambiente universitário, a gente realiza visitas com o objetivo na educação em saúde para essas pessoas. E com atenção também no autocuidado. E a alimentação adequada e a importância da atividade física. Essa troca entre os alunos e os pacientes é importante para a gente ampliar a nossa visão enquanto profissionais da saúde. E a estomia, ela é uma condição que vai alterar toda a rotina dessa pessoa e exige toda uma adaptação física, emocional, social. E aí, por isso, é muito importante a gente olhar para a saúde da pessoa estomizada de forma integral e humanizada. E a alimentação, ela vai ter um papel crucial nessa adaptação, porque é fundamental que o paciente tenha um acompanhamento com um nutricionista especializado, vai receber orientações também de um enfermeiro, estomaterapeuta. E é importante destacar que a alimentação equilibrada ao longo da vida tem um papel essencial na prevenção das doenças inflamatórias intestinais, que ela vai ajudar a controlar os sintomas e evitar o agravamento do quadro. E em casos mais severos, o avanço da doença inflamatória intestinal pode levar à necessidade de uma estomia. E aí, por isso que cuidar da alimentação é uma forma de prevenção, promovendo também aí uma qualidade de vida e reduzindo o risco de intervenções cirúrgicas. E aí, alguns pontos importantes na alimentação que a gente orienta é manter uma hidratação constante com uma ingestão recomendada de pelo menos 2 litros de água por dia, dar uma preferência a alimentos ricos em fibras solúveis para ajudar a regular o trânsito intestinal, como, por exemplo, arroz branco, carnes magras, grelhadas ou assadas, frutas frescas, legumes cozidos e leites e queijos de acordo com a tolerância individual da pessoa. A gente também orienta a mastigar bem os alimentos e comer devagar, para facilitar nessa digestão também. Monitorar a hidratação pela cor da urina, que não deve estar escura. E ao consumo de álcool, a gente recomenda fazer o uso com moderação, porque pode causar gases e contribuir para a desidratação. É importante também se atentar a alguns alimentos que podem causar dor, distensão abdominal ou obstrução da estomia, como, por exemplo, cogumelo, coco, lentilha, feijão vermelho, milho. E também alguns sinais de alertas que devem ser observados, como pouca ou nenhuma saída de fezes, cólicas ou dor abdominal, inchaço e distensão. Que nesses casos, caso tenha algum desses sinais, é importante procurar atendimento médico. E a gente, como estudante, aprendendo a importância de orientar o paciente com um olhar individualizado, respeitando suas preferências e cultura alimentar. E esse cuidado também é essencial para promover uma melhor qualidade de vida dessa pessoa. E falando um pouquinho também da questão do exercício físico, que é um grande tabu, porque às vezes eles acabam achando que não pode, e é um medo se movimentar ou praticar alguma atividade física, mas praticar alguma atividade regular de exercícios, como, por exemplo, pilates, caminhada, natação, é um grande aliado no processo dessa reabilitação, na melhora da autoestima, no processo da saúde geral. E tem alguns benefícios, como melhora da função intestinal, redução do estresse e da ansiedade, promoção da autonomia, ajudando na adaptação à nova condição, essa nova condição, né, corporal.
e também vai estimular o convívio social. Mas a gente também orienta a ter alguns cuidados, né, com as práticas, ainda mais quando a pessoa acabou de passar pela cirurgia, que é evitar inicialmente esportes de contato, musculação pesada, abdominal direto, escolher também roupas confortáveis e iniciar com exercícios leves, né, respeitando o limite do corpo, com o apoio de uma equipe multiprofissional. E também orientar a esvaziar a bolsa antes da atividade para ter um maior conforto e não gerar preocupações. E a gente, como futuros profissionais da saúde, a gente deve incentivar a retomada da atividade física de forma segura, adaptada e progressiva, né? Promovendo uma autonomia e o bem-estar da pessoa estomizada. Muitas vezes, isso vai acabar impactando diretamente na autoestima e no convívio social dessa pessoa. E durante o projeto, a gente percebe que o acolhimento, a escutativa e a empatia são muito importantes. Às vezes, tão importante quanto o cuidado técnico, porque o bem-estar é resultado do equilíbrio entre o corpo e a mente. E essa extensão teve um papel muito importante nessa visão, né? Porque aproximar os alunos dessa realidade, das pessoas com estomia, amplia o nosso olhar, formando profissionais mais humanos, conscientes e preparados para trabalhar em equipe. E a educação em saúde, nesse contexto, tem um papel de empoderamento tanto para o paciente, tanto para o estudante. E cuidar de alguém com estomia vai muito além de procedimentos técnicos, envolve respeito, conhecimento e incentivo também à prática de autocuidado. E a alimentação equilibrada, o movimento corporal, o bem-estar, vão ser muito importantes nessa parte, para as pessoas viver com qualidade de vida. E a gente, como futuros profissionais, somos agentes de mudança nessa trajetória. É isso, pode passar. Boa noite, meu nome é Júlia Cardoso, também sou aluna de enfermagem da UFRJ e faço parte do projeto de extensão Aprendendo a Viver com Estomia. Como foi visto anteriormente, o principal objetivo do nosso projeto é promover a educação em saúde para as pessoas que vivem com estomia, por meio de ações que envolvem o acolhimento, escuta qualificada e ativa e orientações baseadas em estudos científicos. Eu vou abordar sobre a inovação e tecnologia no cuidado de doenças crônicas no âmbito da experiência universitária, no hospital universitário. Mas antes de abordar sobre essa temática, é importante entendermos o cenário que estamos inseridos, que seria o hospital universitário. E uma forma de entender esse cenário seria a gente identificando o principal desafio. Bom, apesar do envolvimento de toda a equipe do projeto de extensão e da equipe da parte assistencial e da relevância das ações educativas, nós, enquanto estudantes, enfrentamos um desafio, que seria a dificuldade em identificar os pacientes com estomias internados nas enfermarias. Diante desse cenário, em resposta a esse desafio, em parceria com a Comep, nós criamos o projeto Pilot, que se trata de um formulário digital que deve ser preenchido pelas equipes assistenciais, com informações como o nome do paciente, o número do prontuário, o setor, o leito ou até mesmo a formação, né, a profissão desse profissional que ficou responsável por esse preenchimento. E para facilitar esse acesso, nós fixamos um cartaz com QR Code no 10º andar do hospital universitário, para que assim a gente possa construir uma ponte eficaz entre essa equipe assistencial e o grupo responsável por cada ação educativa. Bom, essa solução simples tem nos permitido mapear melhor os pacientes, organizar as visitas de forma mais estruturada, otimizar o nosso tempo e nós também conseguimos garantir que nenhuma pessoa com estomia deixe de receber o acolhimento, a orientação que nós estamos ali oferecendo. Esse tipo de inovação mostra como ferramentas acessíveis e conectadas à realidade dos serviços pode ter um grande impacto na qualidade do cuidado. Bom, também é importante lembrar que quando falamos em inovação e tecnologia na saúde, especialmente no cuidado de pessoas com doenças crônicas, não estamos falando apenas de instrumentos de alta complexidade,
Nós reconhecemos que há uma classificação das tecnologias em saúde e existem 3 tipos, que seriam as tecnologias duras, as leveduras e leves. As tecnologias duras são os recursos materiais que utilizamos. No contexto da estomia, podemos citar como, por exemplo, as bolsas coletoras, as barreiras protetoras, o filtro de carvão ativado e as placas adesivas. Esses recursos, né, que se tratam de uma tecnologia dura, são recursos que garantem a segurança e o conforto e até mesmo o controle de odores para as pessoas estomizadas. São fundamentais para o manejo clínico do estômago e para a prevenção de complicações como dermatites periestomais. Bom, nós também temos as tecnologias leveduras, que envolvem o conhecimento técnico, e temos como, por exemplo, o planejamento da alta hospitalar, a educação para o autocuidado, a construção de planos terapêuticos individuais e até mesmo o uso da sistematização da assistência de enfermagem. Essas tecnologias exigem uma formação técnica, mas também uma postura crítica e reflexiva para a sua aplicação no cotidiano. Já as tecnologias leves são aquelas centradas na relação interpessoal, no encontro entre o profissional e esse paciente estomizado. E o que pode caracterizar essa relação, né, esse tipo de tecnologia, seria o acolhimento, a escuta qualificada, o vínculo e o diálogo que estamos ali entregando para essas pessoas internadas no hospital universitário. Essas tecnologias são fundamentais na construção da confiança e na promoção da autonomia da pessoa com estomia. Dentro desse cenário, né, observando o projeto Pilot, nós podemos identificar que a sua atuação é como uma tecnologia dura, pois ela organiza dados como o nome da pessoa com estoma, identifica a enfermaria e a localização. Tudo isso facilita a integração entre o ensino e a assistência. Essa experiência, para mim, reforçou como a troca entre os alunos é fundamental para identificar os reais desafios do cuidado. E assim, após identificar o desafio, nós podemos trazer soluções inovadoras, né? Mesmo que elas sejam simples, como esse projeto que abordamos aqui com vocês. No contexto das doenças crônicas, como aquelas que levam à necessidade do estômago, o cuidado exige um acompanhamento integral e constante. E a tecnologia pode ser uma grande aliada para melhorar esse processo. Essa vivência na extensão mostra como o aprendizado em conjunto e o uso inteligente de tecnologia pode transformar a nossa prática, qualificar o cuidado e até mesmo contribuir para a formação dos profissionais, dos futuros profissionais, para que a gente possa ter mais preparo para lidar com os desafios no SUS. Bom, aqui estão as nossas referências e agora vamos dar abertura ao momento de debate e de conversa. Só para dar uma contextualização para quem estiver vendo, a Comep que ela falou é uma comissão de enfermagem lá do hospital, que são enfermeiros especializados em questões relacionadas à pele, à integridade da pele da pessoa hospitalizada. Tem enfermeiros estomaterapeutas, enfermeiros especializados em feridas, curativos, coberturas, lesão por pressão, que desenvolvem sempre ações para prevenir danos à integridade da pele dos pacientes e para tratar, resolver os danos causados por algumas práticas, digamos, por mais intervenções no que tange à prevenção do cuidado da pele. E aí, isso que é a Comep, só para contextualizar. E aí, já tecendo aqui um comentário, estar nesse projeto, fazer todas essas pesquisas que a gente faz para essa roda de conversa, para as publicações e para os outros congressos que a gente participa, é uma coisa muito enriquecedora, agrega muito na minha formação, porque na graduação a gente, não vou nem dizer que fala pouco disso, porque não se fala disso. São pessoas que merecem atenção, que merecem cuidado humanizado, que merecem
que merecem ter a chance de terem uma vida digna, autônoma, independente, e isso é muito pouco falado. Essa troca de experiências, essa construção de conhecimento com o próprio paciente, porque ele não fica 100% dependente do enfermeiro estomaterapeuta. O estomaterapeuta, ele ajuda o paciente a dar os primeiros passos com a estomia, com as doenças inflamatórias intestinais, só que a ideia é que ele fique cada vez mais independente, tanto que a partir de certo ponto, às vezes até o próprio paciente ajuda o enfermeiro, ajuda o aluno. No caso, quando a gente faz as visitas, ele mesmo acaba informando o que ele sabe que é melhor para ele, o que ele sabe que ele não dá certo. Então é uma construção de conhecimento muito bonita, muito agregante, e eu sou muito grato por poder participar desse projeto, por poder estar nessa profissão. Bom, a gente também tem um caso recente, né, que ganhou grande visibilidade nacional, né, que foi o caso da Preta Gil, né, que é uma cantora, que ela foi diagnosticada com câncer coloretal, né, em 2023, e devido à doença, né, ela teve a necessidade de fazer uma estomia temporária, né, e isso ela foi para as redes sociais, ela levou a vida dela da melhor forma que ela conseguia continuar com todos os feitos, né? Isso foi bom que as pessoas começaram a ver o que é uma estomia, criou-se aquela curiosidade, né, para o público para saber o que era. Ela também sempre normal, usando as bolsas na praia, nos shows, então isso foi muito enriquecedor, eu acho, porque mostrar para as pessoas, né, que é um estilo, que é uma forma de vida normal, né? Tem as suas dificuldades para algumas pessoas, mas isso não tira a vida normal de ninguém, né? Então, acho que ela contribuiu muito, né, para a desmistificação desse tema, né? Que a postura dela pública, ela reforçou muito a importância da educação em saúde, né, do acolhimento das pessoas estomizadas, né, e até a valorização do autocuidado, né? O quão é importante a pessoa estomizada saber tratar a sua estomia, né, cuidar da sua estomia, não depender de outras pessoas para fazer esse cuidado. Tá certo que tem vezes que a gente quer o cuidado de alguém, mas mesmo assim, independente se a gente tenha o cuidado de terceiros, mas que a gente possa também fazê-los, né? E eu acho que foi muito importante, né, para todo mundo. E eu acho que é isso, né, que é o nosso projeto também, ele tenta trazer essa visibilidade, né, a gente, com os posts que a gente coloca na internet, com essas visitas, né, a gente tenta levar um pouco do acolhimento para essas pessoas, né, porque às vezes algumas são solitárias, não têm parente, então tem pessoas que são recém-estomizadas, ainda estão se adaptando, né, à nova vida. Então, acho que, assim, esse projeto é uma verdadeira troca, né, tanto para a gente, né, que a gente leva um pouco do nosso conhecimento técnico, mas também o que eles trazem para a gente, né, até da forma que a gente tem que ir se adaptando para poder explicar as coisas para eles, né, mostrar como funciona. Eu acho, assim, que é um projeto bem interessante, né, eu acho que é impossível, né, como o Zeca falou, não se apaixonar pelo projeto, né, porque você acompanhando esses pacientes, então, a gente vê, né, que realmente é um trabalho que precisa ser feito, né, tem muita lacuna ainda, mas que é muito bom, né, eu acho que o caminho é esse mesmo, né. Um fato que eu acho muito rico no nosso projeto é que levamos em consideração um cuidado integral e humanizado. Nós enxergamos o indivíduo como um todo. Nós não reduzimos aquele paciente a somente um paciente estomizado que está inserido no hospital universitário. Não, a gente tem todo um olhar para aquela pessoa e entendemos que ele continua sendo um indivíduo com direitos sexuais reprodutivos, uma pessoa que possui uma cultura, possui um gosto para X alimentação, possui o seu hobby, é um indivíduo como um todo. E quando nós esquecemos desses pequenos detalhes que são de extrema importância, a gente impede que esse paciente se sinta confortável de compartilhar a sua vivência, as suas inseguranças, e isso dificulta até mesmo o processo
né, do cuidado, né, da assistência que estamos prestando. Então, esse projeto de extensão transformou a minha visão. Foi uma experiência que eu tive. No primeiro contato que eu tive com o projeto, né, ainda muito imatura e com um olhar arcaico, muito no modelo biomédico, eu olhava somente para o estômago, eu olhava somente para a parte técnica. E depois de alguns meses nesse projeto, eu tive a oportunidade de enxergar aquele paciente como um todo, de entender os determinantes sociais e o que ele precisa para se sentir acolhido e compartilhar comigo a sua vivência. E é aquilo que a Glaucia falou, é uma constante troca de conhecimento. Eu gosto de imaginar o projeto de extensão como uma ponte, em que há o fluxo muito grande dos pacientes e dos estudantes. Então, o que eles me fornecem é tão enriquecedor quanto o que eu estou fornecendo para eles. É uma troca mútua, é algo muito significativo e que nos ajuda até mesmo a formular novas políticas públicas, a saber o que podemos abordar até mesmo em congressos, na nossa página do Instagram. Enfim, é algo muito enriquecedor mesmo. Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho Acho que que não, né? Eu acho que então a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos, né? Eu espero que a gente tenha conseguido levar um pouco do nosso projeto até vocês, que vocês tenham entendido, né, a nossa proposta. E muito obrigada. Boa noite. boa noite a todos. Boa noite. Zé, você tá sem som, você cortou? Não. Tava tudo certo aqui, tá Você gravando. tava sem som falando, eu tô assim, meu Deus. Não, mas era só Não, boa noite ali no final. Estão falando por atenção para mim também, mas